Olá, eu me chamo Mel, que nesse vídeo eu vou apresentar o meu trabalho de estatística aplicada sobre o teste de MC Neymar. Não, é Mac Neymar, brincadeira. Então, esse teste é utilizado para realizar a comparação de dois grupos pareados, ou seja, grupos que há relação de dependência entre si, quando utilizamos variáveis qualitativas nominais. Como esse teste funciona? É um teste não paramétrico utilizado para significância de mudanças, ou seja, testes de antes e depois. Verificamos que os valores A e D representam a mudança. Então vamos entender aqui. Aqui eu tenho uma tabela 2 por 2 de antes e depois. Aqui eu vou ter a população que começou, por exemplo, né, apontando negativo para um exame e positivo, certo? Depois, essa parcela vai mudar. Então, parte dessa população vai ter mudança, ou seja, apontavam negativo e agora estão positivo, e outra parte não vai mudar. Estavam negativas e continuam negativas. Também acontece com as pessoas que começaram apontando positivo. Elas podem continuar apontando positivo e podem mudar de positivo para negativo. Então observem que apenas o valor A e o D vão expressar a mudança. Então eles vão entrar na fórmula. Então, no que difere um teste paramétrico do teste não paramétrico, segundo a fonte que eu peguei? O teste paramétrico baseia-se nas medidas intervalares de variáveis dependentes. Um parâmetro ou característica quantitativa de uma população. A amostra deve seguir os seguintes pressupostos: ter distribuição normal, variância homogênea e intervalos contínuos ou iguais. Já os testes não paramétricos baseiam-se em dados ordinais e nominais e não requerem os pressupostos acima. Porém, não são tão fidedignos quanto os paramétricos. Então, eles não são exatamente iguais. Aqui eu tenho a fórmula. Então, vejam que aqui eu tenho o valor A e D, são os valores que me dão a mudança. Eu tenho a variação deles e o módulo, certo? Então, vou fazer A menos D, pegar o módulo dele e retirar 1. Nós já vamos entender isso daí. Estamos usando uma distribuição contínua, Q quadrado, para aproximar uma distribuição discreta. Então vejam só, aqui eu tenho uma distribuição contínua e aqui eu tenho as amostras. Então veja que é discreto. Observem que falta um pouco de área aqui, certo? Então por isso há necessidade de correção de continuidade. No caso, usamos a correção de Yates aqui. Por isso que nós temos esse menos 1. Então ficou bem simples de se trabalhar essa forma. Então depois que você pegou a diferença de A e D, tirou o módulo, subtraiu uma unidade, você vai pegar isso aqui, elevar ao quadrado e dividir pela soma AD. Certo? Então, essa correção de continuidade, ela vai tentar remover esse erro, a fonte do erro. Após isso, comparamos o resultado da fórmula com a distribuição supracitada. Se o número for maior, considerando o nível de significância adotado, rejeitamos H0, ou seja, a hipótese nula. Ou seja, rejeitamos a hipótese de que houve mudança significativa. Então aí está a fórmula, vamos aplicar em um exemplo. Para verificar a eficácia do tratamento contra a ebola, foi realizada uma amostra de 25 pacientes infectados antes e depois do tratamento. Então olha só, aqui eu tenho o valor A e D, que representaram a mudança. Então, parte da população estava mal. Aqui no B, vai representar a quantidade que continua mal, né? Entenderam? Assim como a parte da população que estava bem, depois do teste, pode continuar
bem, certo? Então, por isso, vamos usar apenas esses dois valores circulados em vermelho, A e D. Então, ok. Somando todo mundo, você vai encontrar o valor 25. Então, aqueles que mudaram de bem para mal são 14. Aqueles que estavam mal e ficaram bem são 4. Então, sendo assim, o valor de A é 14, D é 4. Aqui está a nossa fórmula. O módulo de A menos D menos 1 elevado ao quadrado, todo mundo aqui, sobre A mais D, vai dar isso daqui. Olha só, o módulo menos 1 ao quadrado, soma de A e D. Isso aqui vai resultar em 4,5, certo? Então, nós já temos um Q quadrado para comparar. Essa daqui é a distribuição Q quadrado. Então, ela é diferente da normal, que está a área. Então, nós vamos aqui, no nível de significância 5%, e verificamos que é 3,841, certo? Então, sendo assim, o valor calculado foi 4,5, o valor tabelado, que nós vamos comparar, né? Ou seja, o valor crítico, é 3,841. Nós observamos que o valor calculado é maior do que o que encontramos na tabela para 5%. Sendo assim, rejeitamos H0, ou seja, o tratamento faz diferença, apesar da diferença indicar a piora dos pacientes. Então, né, H0, se nós não pudermos rejeitar H0, isso significaria que os valores seriam iguais. Se forem aproximadamente ali iguais, então o tratamento não faria diferença, certo? Então é isso aí, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo seja aceito.